Em 1897, o ano de seu jubileu de diamante, a Rainha Vitória reinava no ápice do mais extenso império da história do mundo. Os números eram impressionantes. Em 1909, a extensão territorial do Império Britânico era de 32,5 milhões de quilômetros quadrados. O Império Britânico agora cobria cerca de 25% das terras emersas do mundo. 3 vezes o tamanho do Império Francês e 10 vezes o do Alemão, e controlava aproximadamente a mesma proporção da população mundial. Uns 440 milhões de pessoas no total viviam sob alguma forma de governo britânico. Não apenas os britânicos lideraram a corrida pela África, haviam sido os precursores de uma corrida no Extremo Oriente, engolindo o norte de Bornéu, a Malásia e uma fatia da Nova Guiné, para não falar de uma cadeia de ilhas no Pacífico. Segundo a St. James Gazette, a rainha imperatriz tinha poder sobre um continente, 1000 penínsulas, 500 promontórios, 1000 lagos, 2000 rios, 10.000 ilhas. Um selo de correio foi produzido mostrando um mapa do mundo e a legenda: controlamos um império mais vasto do que jamais houve. Mapas mostrando seu território pintado em um atraente vermelho pendiam na parede das escolas do país inteiro. Não admira que os britânicos tenham começado a supor que tinham o direito dado por Deus de governar o mundo. Era, como disse o jornalista J.L. Garvin, em 1905, uma extensão e uma magnificência de domínio além do natural. Mas, poucos anos depois de dita essa frase, o império começou a se esfarelar. O que aconteceu para que houvesse o declínio de tão grande império? Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já era mais rica do que a Inglaterra, e embora ainda fosse o maior império, no período entre guerras, os Estados Unidos e a Alemanha tinham uma produção industrial maior. A Inglaterra saiu vencedora da Primeira Guerra Mundial e obteve da Alemanha algumas colônias desta, mas a essa altura histórica já era um império mais de fachada e se distanciava cada vez mais da força que teve no século XIX. Em 1820 chegaram os primeiros imigrantes ingleses e com o domínio inglês na colônia do Cabo, muitos bois resolveram partir para o interior da África do Sul. Os bois foram os primeiros colonos europeus que saíram da Holanda. A Inglaterra havia proibido o uso da língua holandesa e a escravidão, o que desagradou os colonos de origem holandesa, além de outros fatores como o religioso e o cultural. A Inglaterra buscava a conquista de toda a região que formaria a futura África do Sul, o que implicava guerra contra os negros e contra os boers. Nesta visão, anexou a região do Transvaal em 1877 e em 1880 estourou a Primeira Guerra dos Boers, vencida por estes no final do ano seguinte. Nessa região houve a descoberta de ouro na década de 1880. Tal descoberta gerou a cobiça de muitos ingleses que foram para lá, os Uitlanders, explorar as minas de ouro, o que causou conflitos entre ingleses e boers. A Segunda Guerra dos Boers aconteceu entre 1899 e 1902, com vitória para os britânicos, que fizeram uma campanha de terra arrasada. 30.000 casas foram destruídas e criaram um campo de concentração, no qual quase 30.000 boers morreram, a maioria crianças, por desnutrição e más condições sanitárias. Esse campo de concentração, criado para os prisioneiros boers, é considerado o primeiro de que se tem notícia na história humana. Uma invenção inglesa, que se deu antes dos campos de concentração nazistas, ou os gulags da ex-União Soviética. Nos arredores de Bloemfontein, na África do Sul, há um monumento sombrio e imponente às mulheres e crianças, boeres que morreram nos campos de concentração. Esse fato repercutiu de forma péssima entre a população da Inglaterra, e os partidários do anti-imperialismo inglês não tardaram em tirar proveito do episódio, dando destaque às vítimas da guerra. Os boeres tinham se abastecido das mais modernas armas, metralhadoras Maxim,
assim como caixas dos últimos modelos de rifle Mauser, precisos a mais de 1.800 metros. O modo de vida deles transformou-os em grandes atiradores e conheciam o terreno muito melhor do que os ingleses. Essas vantagens fizeram com que saíssem muito melhor que os ingleses nas batalhas. O exército profissional britânico, em muito maior número, estava levando uma surra enorme dos boeres, o que aos olhos de alguns ingleses à época justificou as atitudes desumanas, que ao final deu uma vitória parcial à Inglaterra. O jovem Winston Churchill, à época um correspondente de guerra, testemunhou uma das batalhas vencidas pelos boeres. Com as granadas boeres caindo à frequência de 7 a 8 por minuto, ele só conseguia olhar com horror, conforme a densa e contínua torrente de feridos fluía para a retaguarda. Uma aldeia de ambulâncias se formou ao pé da montanha. Os mortos e feridos, esmagados e quebrados pelas granadas, se amontoavam no topo até transformá-lo num caos sangrento e pútrido. A destruição das fazendas dos boeres já vinha acontecendo havia certo tempo, sob a justificativa de que casas de fazenda estavam abrigando atiradores ou abastecendo os guerrilheiros. Agora, os soldados britânicos estavam autorizados a queimar as casas dos boeres. No total, 30.000 foram arrasadas. A única questão que se levantou foi o que fazer com as mulheres e crianças, que os guerrilheiros tinham deixado para trás e que agora estavam ficando sem teto aos milhares. Em teoria, a tática da terra arrasada logo forçaria os boeres a se render. A combinação de terra arrasada com campos de concentração certamente minou a determinação de lutar dos boeres, mas só depois de os ingleses cobrirem o país de arame farpado e casamatas é que eles foram forçados a negociar. Não foi uma rendição incondicional, mas no final das contas as duas repúblicas boeres perderam sua independência e foram absorvidas pelo Império. Ao longo de uma única vida, aquele império desandou. Quando Winston Churchill morreu em 1965, todas as suas partes mais importantes tinham se ido. Por quê? Os relatos tradicionais da descolonização tendem a dar crédito aos movimentos nacionalistas nas colônias. O fim do Império Inglês é retratado como uma vitória de lutadores pela liberdade, que pegaram em armas de Dublin na Irlanda a Delhi na Índia, para livrar seus povos do jugo do domínio colonial. Mas isso é enganoso. Ao longo do século XX, as principais ameaças e as alternativas mais plausíveis ao domínio britânico não foram os movimentos nacionais da independência, mas outros impérios. Quando Winston Churchill se tornou primeiro-ministro em 1940, as alternativas mais prováveis ao domínio britânico eram a esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental de Hirohito, o Reich de 1000 anos de Hitler e a Nova Roma de Mussolini, e não se pode esquecer a ameaça representada pela União Soviética de Stalin, embora, até depois da Segunda Guerra Mundial, a maior parte das suas energias estivesse dedicada a aterrorizar os seus próprios súditos. Foi o custo absurdo de combater esses rivais imperiais que acabou arruinando o Império Britânico. Em outras palavras, o Império foi desmantelado não porque tinha oprimido os povos subjugados por séculos, mas porque pegou em armas por apenas alguns anos contra impérios muito mais opressivos. Ele fez a coisa certa, sem se importar com o custo. Nas questões coloniais parecia haver espaço para o entendimento entre ingleses e alemães. Ainda em 1911, a suposição entre os planejadores militares britânicos era de que, no caso de uma guerra europeia, qualquer força expedicionária britânica seria ativada na Ásia Central. Em outras palavras, eles supunham que o inimigo em uma guerra dessas seria a Rússia. Então, no verão de 1914, uma crise em outro império, no Império Austro-Húngaro, levou de modo bastante repentino os impérios britânico e germânico a uma colisão calamitosa. As imagens familiares da Primeira Guerra Mundial são a das tempestades de aço no Somme e o inferno lamacento em Passchendaele. Como a guerra começou em Sarajevo e terminou em Versalhes, na França, ainda tendemos a pensar nela como um conflito primariamente europeu. Certamente, o cerne dos objetivos alemães era eurocêntrico.
O principal objetivo era derrotar a Rússia, e o imenso arco através da Bélgica para o norte da França era meramente um meio para esse fim, planejado para proteger a retaguarda da Alemanha, nocauteando ou pelo menos ferindo bastante a principal aliada do czar russo, a França. Olhando mais de perto, a guerra foi um verdadeiro choque global de impérios, comparável em sua abrangência geográfica às guerras dos britânicos contra a França no século XVIII, que tinha acabado cerca de um século antes. Conscientes da própria vulnerabilidade na guerra de duas frentes na Europa, os alemães buscaram globalizar o conflito e desviar recursos britânicos para fora da Europa, solapando seu domínio na Índia. O verdadeiro objetivo dessa nova guerra imperial não deveria ser Flandres na Bélgica, mas o caminho para a Índia, o Oriente Médio. E nessa altura os alemães realmente tinham por objetivo patrocinar uma jihad islâmica contra o imperialismo britânico. Em novembro de 1914, o sultão turco reagiu obedientemente à convocação da Alemanha, declarando uma guerra santa contra os britânicos e seus aliados. Dado que pouco menos de metade dos 270 milhões de muçulmanos estavam sob domínio britânico, russo ou francês, isso poderia ter sido um golpe de mestre da estratégia alemã. Exatamente como os alemães esperavam, os britânicos reagiram à ameaça turca, desviando homens e material da frente ocidental para o atual Iraque e para Dardanelos. A reação britânica à declaração de guerra mundial dos alemães foi mobilizar suas forças imperiais em uma escala sem precedentes. Ao se aliar aos turcos, os alemães transformaram o Oriente Médio em palco da guerra. O resultado foi entregar o Oriente Médio para os britânicos ao final dessa guerra. A realidade é que a derrota alemã teve motivos externos, não internos. Foi o resultado inevitável de tentar lutar um conflito global sem ser uma potência global. Considerando a enorme diferença entre os recursos dos dois impérios, o único enigma real é que tenham demorado tanto tempo para o Império Britânico ganhar. Ao todo, cerca de 4,6 milhões de quilômetros quadrados foram somados ao Império, e cerca de 13 milhões de novos súditos. Como observou o ministro das Relações Exteriores, Arthur Balfour, o mapa do mundo tinha mais vermelho ainda, ou seja, a cor dos antigos uniformes militares britânicos, conhecidos como casacas vermelhas. Todavia, havia um lado ilusório na vitoriosa paz de Britânia. É verdade que o Império nunca havia sido maior, mas o custo da vitória também não, comparado ao qual o valor econômico desses novos territórios era desprezível. O custo de administrar o Iraque, para dar um exemplo, chegou em 1921 a 23 milhões de libras, mais do que todo o orçamento de saúde do Reino Unido. Na Inglaterra, o Império perdia cada vez mais sua popularidade. A opinião pública estava cada dia mais cansada da ideia de Império Mundial, e isso aparecia cada vez com mais constância nas revistas mais populares e nas narrativas de escritores como George Orwell, ou como no caso de Leonard Woolf. Ele tinha entrado para o Serviço Civil do Ceilão em 1904 e foi enviado para governar 2.500 km² no interior do país. Ele se demitiu antes mesmo da guerra, convencido, no entender dele, de que era um absurdo um povo de uma civilização e com um modo de vida tentar impor seu domínio sobre uma civilização inteiramente diferente, com outro modo de vida. Esse tipo de ideia sobre o Império Inglês era cada vez mais comum. A crise de confiança no Império que se alastrava tinha raízes no preço paralisante que os britânicos tinham pago para vencer a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A taxa de mortalidade só das Ilhas Britânicas foi de cerca de 750 mil. Quando a Grã-Bretanha foi de novo para a guerra, em 1939, a maioria das suas armas de campo ainda era do modelo de 1905, com metade do alcance das suas equivalentes alemãs. O Império Britânico está morto há muito tempo. Agora restam só destroços. O que se baseou na supremacia comercial e financeira britânica nos séculos 17 e 18 e na supremacia industrial no século 19
estava destinado a desfazer-se, uma vez que a economia britânica dobrou-se sob o peso acumulado de 2 guerras mundiais. O grande credor se tornou um devedor. Igualmente, os grandes movimentos populacionais que uma vez levaram à expansão imperial britânica mudaram de direção nos anos 1950. Migração da Grã-Bretanha deu lugar à migração para a Grã-Bretanha. A dissolução do Império Britânico aconteceu com uma surpreendente rapidez. Uma vez que os britânicos decidiram sair, eles quiseram pegar o primeiro barco para casa, sem olhar a consequência em suas ex-colônias. Isso teve suas desvantagens. Na pressa para se livrar da Índia, deixaram para trás um caos que quase anulou 2 séculos de governo ordeiro. O último vice-rei, Lord Mountbatten, se alinhou abertamente ao Congresso, dominado pelos hindus, contra a Liga Muçulmana. A onda de violência intercomunitária acirrada que se seguiu deixou no mínimo 200.000 pessoas mortas, talvez até 500.000. Na Palestina também os britânicos correram, em 1949, deixando de herança para o mundo a questão não resolvida das relações entre o novo Estado de Israel com os palestinos sem país e com os países árabes vizinhos, mas foi só depois de terem deixado Suez no Egito que os dominós realmente começaram a tombar. No período imediatamente posterior à guerra, houve vários planos grandiosos de um novo império. Enquanto isso, o velho império continuava a atrair um fluxo regular de imigrantes. De 1946 a 1963, 4 em cada 5 imigrantes que deixavam a Grã-Bretanha por mar iam para países do Commonwealth, os países de língua inglesa ex-colônias britânicas. Esse renascimento imperial poderia ter sido levado adiante se os Estados Unidos e a Grã-Bretanha tivessem se unido em uma causa comum, porque o apoio americano era a coisa fundamental para a recuperação imperial. O primeiro-ministro, depois da guerra, era realista quanto ao futuro da Grã-Bretanha. Ele reconhecia que as novas tecnologias militares de poder aéreo, de longo alcance e a bomba atômica significavam que o Commonwealth britânico e o Império não são uma unidade que pode ser defendida por si mesma. A hostilidade fundamental americana com relação ao Império persistia, e no final das contas foram os impérios rivais, mais do que os nacionalistas locais de cada país, que levaram o processo de descolonização à frente. Quando a Guerra Fria entrou em sua fase mais quente, nos anos 1960, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam entre si para ganhar o apoio dos movimentos de independência na África, na Ásia e no Caribe. O que Harold Macmillan chamou de ventos da mudança, quando viajou pela África em 1960, sopraram de Washington e Moscou. Tragicamente, eles sopraram para longe o governo colonial, só para substituí-lo por guerra civil. Foi assim que o Império Britânico, que tinha efetivamente estado à venda em 1945, foi desmembrado em vez de tomado. Tinha levado quase 3 séculos para ser construído. No seu auge, havia coberto 1/4 da superfície terrestre do mundo e governado mais ou menos a mesma proporção da sua população. Levou só 3 décadas para se desmantelar, deixando apenas algumas ilhas esparsas como monumentos. Sem a propagação do domínio britânico pelo mundo, é difícil acreditar que as estruturas do capitalismo liberal tivessem se estabelecido com tanto sucesso em tantas economias diferentes pelo mundo. Os impérios que adotaram modelos alternativos, o russo e o chinês, impuseram uma miséria incalculável aos povos que foram seus súditos. Sem a influência do comando imperial britânico, é difícil acreditar que as instituições da democracia parlamentar teriam sido adotadas pela maioria dos estados no mundo, como são hoje. A Índia, a maior democracia do mundo, guarda hoje muito da herança britânica. Suas escolas de elite, suas universidades, seu serviço público, seu exército, sua imprensa e seu sistema parlamentar, todos ainda têm modelos britânicos reconhecíveis. Finalmente, há a própria língua inglesa, talvez o artigo de exportação mais importante dos últimos 300 anos. Hoje, 350 milhões de pessoas falam inglês como primeira língua e cerca de 450 milhões como segunda língua. É aproximadamente 1 em cada 7 pessoas no planeta.
Obrigado por assistir até aqui e se inscreva no canal para mais vídeos com temas da história do Brasil e universal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.